Quando minha esposa disse, eu não serei mais íntima com você, ela imaginou que isso me desmantelaria, que eu ficaria à mercê de sua decisão. Sinto muito pelos fragmentos da dor que isso lhe causou. O que ela não percebeu foi que, ao me entregar, ela ofereceu a chave da minha libertação. O casamento, afirmam, é edificado com dedicação, fé mútua e um profundo amor. Pelo menos, foi isso que imaginei quando estudei no altar ao lado da Emma, minha amada esposa, há 9 anos. Éramos tão jovens, cheios de esperança e mergulhados em amor. Eu construí algo que floresceu, e ela assumiu as rédeas do nosso lar. Dava a impressão de que havíamos desvendado todos os segredos. Mas ao olhar para o passado agora, percebo que as coisas nem sempre se manifestam como parecem. Emma é uma mulher que tem clareza sobre seus desejos e, mais importante, sabe como alcançá-los. Algumas podem vê-la como uma mulher decidida, outras podem a considerar como alguém que toma as rédeas da situação. Eu percebo isso como uma mistura de ambos. Desde os primeiros dias do nosso casamento, percebi que ela tinha uma habilidade especial de reverter as situações a seu favor. Se fossem detalhes singelos, como escolher o destino das nossas férias, ou questões mais significativas, como cuidar de nossas finanças. Nem sempre foi evidente. Às vezes, ela surgia repleta de encanto. Em outras ocasiões, ela surgia envolvendo-se em um leve toque de culpa ou envolta em um silêncio gélido. Eu, como o protetor da serenidade, refleti que minha missão era deixar que ela seguisse seu próprio destino. Somente anos depois eu passei a compreender a origem desse comportamento misterioso. Os pais de Emma viviam um casamento que poderia ser descrito como inusitado. Sua mãe, Sheila, exercia uma influência marcante sobre o relacionamento. E seu pai, Tom, era apenas uma figura sutil no cenário. Recordo-me de observar a maneira como eles se conectavam durante as reuniões familiares. Sheila, com suas súplicas elevadas, enquanto Tom, imerso em seus pensamentos, reflete: eu nunca quero que meu casamento tenha essa aparência. Mas está tudo bem, alguns hábitos são desafiadores de se adquirir. Certa noite, não faz muito tempo, tudo se revelou perante mim. Era um dia comum, repleto de reuniões, telefonemas e compromissos. O jantar estava sereno, mas eu percebia que algo especial estava se desenrolando com a Emma. Finalmente, após lavar os pratos e se acomodar, ela começou a falar. Sua voz era suave, intencional, quase hipnotizante. Eu tomei uma decisão, ela declarou, fixando os olhos nos meus, que não vou mais me aproximar de você de maneira íntima. Por um instante, eu apenas a observei, tentando compreender tudo aquilo que acabara de ouvir. As palavras eram nítidas, mas seu tom estava distante, como se falasse sobre trocar a marca de leite que costumamos comprar. Eu indaguei, por qual motivo? Não é raiva que sinto, mas sim uma profunda confusão. Sua resposta foi imprecisa. É essencial reservar um momento só para você, um espaço sagrado onde pode se reconectar com sua essência. Esse tempo é um convite ao carinho, ao autocuidado e à reflexão. Permita-se mergulhar nas suas emoções, na sua força interior, e descobrir a beleza que reside em ser quem você realmente é. É nesse silêncio acolhedor que a alma encontra paz e que você renova seu brilho único. Desejar um espaço para se dedicar a novos horizontes. Mas eu tinha plena consciência disso. Isso transcende o simples cuidado consigo mesma ou o processo de crescimento. Isso era sobre entrega. Era a sua forma de me provocar, de verificar se eu seria capaz de florescer diante da pressão. Então, eu não discuti. Eu não reivindiquei nem elevei o tom da minha voz. Eu deixei escapar um grito suave e murmurei: tudo bem. O que eu não percebi naquela época foi que suas palavras eram o primeiro terreno a se rendê-los. E a reação em cadeia que se formou mudaria tudo. Nos próximos dias, passei a observar com mais apreço o seu jeito de ser. Eu percebi os sutis modos dela de tentar conduzir as situações ao seu jeito. Não era algo evidente, como exigir ou clamar. Não, era delicado. Ela possuía uma maneira singular de fazer tudo parecer sempre para o bem. Que tal considerarmos minha sugestão? Isso vai nos proporcionar uma economia de tempo preciosa. Não há necessidade de se preocupar com isso. Deixe que eu cuide disso, só confie em mim. No início, eu acreditei que ela estava apenas sendo gentil. Mas agora, esses momentos pareceram mais intencionalmente orquestrados. Como se ela estivesse conduzindo tudo, de uma maneira sutil, sem que eu notasse. Comecei a explorar um pouco mais sobre seu passado. Eu me dediquei a observar com mais cuidado as trocas que você tem com sua família e amigos. Ouvi o seu pai mencionar algo que despertou meu interesse de maneira intrigante. Ele comentou que a mãe de Emma sempre era a última a falar. Sua sogra era uma mulher cheia de sabedoria e inteligência. Mas, meu bem, ela tinha a habilidade de conquistar o que desejava sem precisar repetir seus pedidos. Isso me fez refletir. Então,
eu entrei em contato com um antigo amigo de família. Alguém que compartilhava uma história com seus pais há muitos anos. Fiz uma ligação de forma descontraída, mencionando algo como: parece que o pai da Emma é um homem extremamente atencioso. Como ele encontra a forma de conviver com uma companheira tão cheia de energia e determinação? A resposta me deixou surpreso. O amigo da família soltou uma risada suave e comentou: você não tem ideia do que realmente está acontecendo. A mãe de Emma era a responsável por conduzir o espetáculo naquele lar. Ela não precisava discutir. Ela cuidadosamente organizava tudo ao seu redor, como se quisesse moldar o espaço ao seu redor para que seu caminho se tornasse o único a ser seguido. Coitado do rapaz, eu mal percebi a maior parte do tempo. Era dessa forma que ela agia. Foi nesse momento que me surpreendi. Não era apenas a Emma demonstrando sua natureza desafiadora. Era algo que tocava às profundezas da alma. Uma lição que ela havia absorvido ao longo de sua infância. Sua mãe tinha passado anos influenciando seu pai. Com suavidade, assumindo as rédeas de sua união e de suas finanças. E agora a Emma estava fazendo exatamente o que eu fazia. A única distinção: eu não permitiria que isso se concretizasse. Eu me acomodei e mergulhei em lembranças dos anos que compartilhamos. Tantas situações que à primeira vista pareciam meros compromissos começaram a despertar em mim a sensação de que havia algo mais profundo por trás delas. Como ela me encantou a ponto de me persuadir a desapegar do meu antigo carro. Um que eu profundamente amei. E juntou o dinheiro para as despesas. Quando ela me convidou a oferecer acesso total ao nosso banco, para que pudesse auxiliar na organização das contas, senti um calor especial na proposta. Naquela época, eu acreditava que tudo se tratava de união e companheirismo. Mas agora, eu me sentia como se tivesse entregado as chaves da minha vida para você, sem nem mesmo notar. Com o tempo, percebi que a conexão que existia entre nós havia se transformado. Já não parecia uma parceria baseada no amor, mas sim algo que desequilibrava a nossa relação. E eu percebia que precisava encontrar uma maneira de me resguardar, antes que tudo se transformasse como aconteceu com meu pai. Envolvida em um casamento em que os silêncios se tornaram frequentes, onde a conexão e o diálogo pareciam ter-se dissipado em meu cotidiano. Senti um suave despertar dentro de mim, como se minhas emoções estivessem começando a florescer novamente. No início, tudo parecia complicado, já que por anos, eu havia sido o único responsável por intensificar as coisas, especialmente quando a tensão entre nós se fazia presente. Mas, desta vez, permiti que o silêncio se expandisse. Sempre que ela tentava me persuadir em uma discussão, fosse sobre finanças, os filhos ou até mesmo algo simples como a maneira que organizei a lavanderia, eu busquei expressar minhas respostas de maneira concisa e equilibrada. Ela diria algo bem direto, como: porque você nunca consegue acertar as coisas. E ao invés de me proteger, eu apenas diria: está tudo certo. Quanto mais eu buscava a serenidade, mais intensa se tornava a frustração dela. Contudo, eu não conseguiria suportar por mais tempo. Os dias em que sou eu, repleto de voltas, para trazer calma ou, quem sabe, encerrar. Não criei um grande anúncio, nem o converti em um leque dramático de emoções. Certa noite, após ela se retirar para o quarto, eu decidi me refrescar e, em seguida, me dirigi à sala de estar. Aquela sala não era acolhedora, trazia uma frieza e uma limitações em seu espaço, mas emanava uma serenidade ímpar. Ficou essa pequena pausa, um momento em que eu não precisava me distrair, permitindo-me explorar meus sentimentos com intensidade. A Emma percebeu de imediato, sem dúvida. Na manhã seguinte, ela se acomodou na porta e fixou seu olhar em mim enquanto eu me preparava no banheiro. O que você está fazendo aqui, tão próximo de mim? Ela fez uma pergunta. Através do seu olhar profundo, eu disse suavemente que talvez precisássemos de um momento para nós mesmos, um espaço para refletir e sentir. Ela não pronunciou muitas palavras depois disso, mas o olhar em seu rosto revelava tudo. Ela acreditou que isso era apenas uma fase, uma passagem temporária, e que eu acabaria retornando. A verdade é que eu começava a me sentir mais leve, como se finalmente estivesse resgatando um pedaço de mim. A verdadeira transformação surgiu através das finanças. A Emma não conseguiu alcançar seu propósito. Ela não dispunha de tempo livre. Eu não me importava em ser a única providência quando nós estivéssemos juntos como uma equipe. Após suas sinceras palavras, percebi que não poderia mais continuar a apoiar suas necessidades. Desde os meus primeiros passos, eu sempre fui delicada. Primeiramente, eu tomei a decisão de cancelar sua carta de crédito. Eu permaneci em silêncio, apenas aguardando que ela notasse. Quando ela se aproximou, desdobrando a carta e pedindo para entender por que as coisas não estavam fluindo, eu sussurrei suavemente: precisamos rever as despesas desnecessárias. Logo após, eu redirecionei os recursos que compartilhamos para um profissional que ela não conseguia alcançar. Esse movimento me surpreendeu mais do que eu imaginava.
De repente, ela se viu incapaz de participar das suas atividades habituais ou de adquirir coisas com um preço elevado quando sentiu essa necessidade. Cada detalhe precisava da minha aprovação. E digamos que eu não estava sentindo o prazer que poderia. Eu conseguia perceber a frustração dela se manifestando, mas, de certa forma, eu não me sentia culpado por isso. Por anos, eu senti o fardo desse casamento em meu coração. E agora, eu acabara de me tornar seu guardião, sempre pronto para cuidar de você. Se ela desejasse domínio, poderia descobrir as profundezas de suas emoções e se firmar com segurança em seu próprio ser. Ela esforçou-se para preservar as aparências, mas a distância começava a ser evidente. Ela começou a se afastar de seus encontros com amigos, criando desculpas sobre estar muito atarefada. Eu tinha plena consciência. A verdade é que ela não conseguia se revelar da forma que antes fazia. Não sem que eu revele o valor. A frustração dela se intensificou como uma tempestade se formando no horizonte, prestes a se desabrochar. Ela me arrumou na cozinha numa noite. Seu timbre poderoso. Você está, de alguma forma, buscando tornar minha vida um pouco mais complicada. Eu pausei suavemente o que estava fazendo e me deixei envolver pela beleza dela. Estou apenas oferecendo a você aquilo que tanto deseja. Você não ansiava por uma conexão mais profunda? Claro, tudo ótimo. E você? Não estou aqui apenas para cuidar de você, mas também para me deixar levar por essa conexão única que estamos vivendo. Um acordo simples e sedutor, não concorda? Isso não ocorreu da melhor maneira. Ela ergueu as mãos e começou a intensificar o ritmo. Refletindo sobre a maneira como minha vaidade se manifestava. E como eu já não me deixava mais afetar por ela. Foi uma ironia, sem dúvida. Por anos, me dediquei a garantir que ela estivesse plena e contente. E agora que eu havia cessado, ela, de repente, percebeu. Mas eis a questão. Eu me deixei levar, sem resistência. Eu não elevei meu timbre. Ou fui envolvido pela intensidade do seu caos. Eu simplesmente a deixei guiar suas intenções. E isso o deixou ainda mais fragilizado. E, pela primeira vez em nosso matrimônio, ela começou a perceber o que sentia como sendo algo único, pois era apenas eu quem havia sofrido. Certa manhã, enquanto me admirava diante do espelho, uma doce lembrança de mim mesmo veio à tona. Eu emanava uma sabedoria que ultrapassava a minha juventude. Encontrei meu lugar no ginásio da região. Permita-me esclarecer. Eu não buscava me transformar em um culturista. Eu anseio por aquela sensação de bem-estar novamente. Há bastante tempo, eu criei um hábito. Meus braços se tornaram mais robustos e vigorosos. Meu coração começou a pulsar com mais intensidade. E minha energia se elevou. À medida que minha confiança se intensificava, percebi que havia a necessidade de preencher os vazios que existiam em minha vida. Então, eu redescobri um hobby que havia deixado de lado há anos. Entrei para o encantador clube de livros na minha região. Sim, eu entendo que não é exatamente o que você sonhava, mas sempre tive uma paixão por boas histórias. Eu também comecei a participar de eventos de networking, não apenas em função do meu negócio, mas para me conectar com pessoas que compartilham minha motivação e minha paixão. Eu cometi um erro no meu empreendimento, como nunca havia feito antes. As noites em claro já não me afligem, pois não estava retornando ao peso da tensão e ao frio do silêncio. Eu me dediquei a projetos de expansão, aprimorando sistemas e guiando meu time com dedicação. Isso levou um tempo considerável. Em poucos meses, estabeleci um pacto que levou minha empresa a patamares inimagináveis. E assim, havia a atenção suave e envolvente. Sinto o toque sutil dos olhares femininos no gym ou em ocasiões de trabalho. Eu não buscava por nada, mas aqueles olhares me faziam recordar que eu ainda tinha um valor, que eu não estava encoberta pela invisibilidade. Sabe, é curioso como as pessoas muitas vezes não valorizam o que possuem até perceberem que está escorregando entre seus dedos. Foi exatamente isso que aconteceu com a Emma. Inicialmente, ela parecia bastante confortável com a forma como tudo se desenrolava. Seu pequeno ultimato, o que ela imaginava que conseguiria me fazer recuar, poderia ter causado uma reviravolta, mas levou um tempo até que ela percebesse isso. Aproximadamente 6 meses após sua intensa revelação, Emma buscou uma oportunidade para dialogar comigo. Ela iniciou com a frase: "Acho que precisamos ter uma conversa." Levantei um braço, deixando que o silêncio falasse por mim. Eu ansiava por ouvir cada palavra que ela tinha a me contar. Eu estava refletindo. Ela prosseguiu, sua voz era delicada, envolvente, como um sussurro que acaricia a alma. Eu percebo que nossa relação passou por momentos difíceis. Quem sabe se investíssemos mais tempo um ao lado do outro, poderíamos redescobrir a conexão que tanto desejamos. Senti um riso se formar, mas deixei que ele se desvanecesse. Isso foi a essência clássica de Emma.
Ela desejava acionar o botão de recomeço, evitando tocar nas feridas que havia causado. Mas eu não era a mesma alma que habitava antes. Eu observei com um brilho curioso nos olhos e sussurrei: o que realmente você quer dizer com esse desejo de passarmos mais momentos juntos? Ela deu uma pausa. Quem sabe uma noite romântica a dois, repleta de carinho e momentos especiais. Que tal buscarmos uma maneira de nos reencontrar? Reencontrar-se. Eu gostaria de compartilhar que reatar os laços não se trata apenas de escolher um lugar aconchegante para um jantar. Em vez disso, eu respondi a Emma, dizendo que estava envolvida em algo. Estou envolvida em muitas coisas neste momento. Seu semblante mudou. E por um momento, uma onda de culpa me envolveu. Mas, em seguida, recordei-me de cada detalhe que me trouxe até aqui. Seu jeito de manipular, sua altivez, essa crença de que eu sempre estaria presente, independentemente de como ela me tratasse. Nas semanas que se seguem, seus esforços se tornam cada vez mais evidentes e repletos de intensidade emocional. Ela estava próxima à porta quando eu saí para a academia. De maneira leve, insinuando que poderemos nos aventurar juntos mais tarde. Ela começou a preparar meus pratos preferidos. Mesmo que eu deixasse de ter o jantar em casa na maioria das noites. Certa vez, ela decidiu me surpreender ao arrumar o meu escritório com todo carinho. Uma experiência que ela nunca havia vivenciado anteriormente. Mas tudo parecia desprovido de significado. Esses não eram simplesmente gestos de amor ou de um arrependimento sincero. Eram gestos delicados em um jogo que ela percebendo que estava perdendo. E, em seu íntimo, ela tinha plena consciência disso. A verdade é que, até aquele momento, eu já não sentia mais a vontade de jogar. O momento decisivo apareceu em uma noite em que voltei para casa um pouco mais tarde do que o habitual. Eu estava desfrutando de um momento agradável com alguns amigos após um evento profissional. E ao cruzar a porta, deparei-me com ela, serenamente instalada na penumbra, aguardando minha chegada. Onde você se encontrava? Ela indagou. Sua voz suave e trêmula, capaz de guiar seus passos. Saí, respondi de forma breve. Com quem você compartilha seus pensamentos mais íntimos? Emma, eu murmurei, enquanto deixava minhas chaves repousarem suavemente sobre o telhado. Não estamos nos entregando a isso. Seus olhos se encheram de emoção, reluzindo como estrelas em uma noite tranquila. Eu te questiono. Ela murmurou, com suavidade. Você tomou a sua decisão. Eu declarei, com uma voz serena, porém decidida. Agora você precisa abraçar essa realidade. Por longos meses, mergulhei em pensamentos e emoções, ansiando por este instante único. Eu havia passado noites em claro, redigindo nossas finanças, garantindo que tudo que tinha valor, a casa, os carros, até mesmo os salários da família, estivesse cuidadosamente entrelaçada em uma confiança que navegava como um barco sereno no mar da vida. No pano da vida, eu me sentia desfeito. Tudo estava envolto em uma proteção legal, mas, ao mesmo tempo, se mostrava desprovido de sentido. Somente se ela optasse por tecer os fios do nosso enlace de uma maneira única e inesperada. Eu avancei, capturando seu olhar em um ambiente envolto em sombras. Emma, eu mencionei, de maneira constante. Sinto que chegou o momento de deixar de lado as ilusões de que isso pode realmente dar certo. Eu já havia colocado em ordem os documentos para o divórcio. Eles estão prontos para seguir em frente. Seu semblante perdeu a calidez. Seus lábios se entreabriram suavemente, como se estivessem prestes a sussurrar um segredo. Mas nenhuma palavra se manifestou. Pela primeira vez em anos, percebi um medo verdadeiro em seu olhar. Claro, estou aqui. O que você gostaria de compartilhar? Ela se deixou levar. Separação. Você não pode estar falando sério. Eu permaneci em silêncio, permitindo que a gravidade das minhas palavras se adentrasse profundamente. Como você consegue? Ela se deixou levar. Seu murmúrio suave, quase inaudível. Foi nesse instante que compreendi que ela havia se aproveitado do meu constrangimento durante todo esse tempo. Eu não sou mais o homem que ela consegue controlar. Eu já refleti sobre isso, Emma. Pronunciei com determinação. Chegou ao fim. Os documentos estão prontos, aguardando seus toques sutis. E eu me certifiquei de que ambos estão prontos para partir. Se era a autonomia que você tanto buscava, talvez agora consiga compreender o que isso realmente significa. Você alcançará a sua liberdade, exatamente como sempre sonhou. Seu olhar passou de surpresa para um misto de desespero. Eu conservei minha voz em silêncio. Eu não era obrigado a fazer isso. O silêncio que pairou entre nós ofereceu uma compreensão profunda, expressando tudo que precisava ser revelado. Ela havia estendido sua mão, e eu, por minha vez, fiz o mesmo. Nesse instante, ela finalmente começava a perceber o que havia realmente perdido.
Certa vez, ouvi a sua voz ao telefone numa noite. Sua voz era suave, porém carregada de tensão, fazendo perguntas sobre confiança, histórias de finanças e bens. O que ela não imaginava é que eu vinha tecendo planos discretamente para isso há meses. Até então, ela acreditava que tinha a vantagem nas mãos. Emma sempre acreditou que tinha total domínio sobre nossas finanças. Ela estava convencida de que tinha o poder em suas mãos, pois gerenciava as despesas com firmeza. No entanto, não percebeu os meandros do universo dos negócios, nem como a riqueza pode ser organizada de forma a garantir a segurança de quem a possui. Minhas conquistas, o lar, os automóveis, tudo o que criamos juntos já não parecia mais estar atrelado a mim de forma pessoal. Tudo fazia parte de uma confiança aninhada nas profundezas do mar, distante de seu toque. Na superfície, eu me sentia completamente despedaçado. Claro. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu transformasse. Sem remunerações. Um salário que apenas atendeu às necessidades essenciais. Na manhã seguinte, ela me desafiou. Vê, não entendo porque você está mantendo certas coisas em sigilo. Isso me causa insegurança. Você não está escondendo, Emma. Respondi com uma serenidade envolvente. É um abrigo. Você expressou com sinceridade que este casamento já não se configurava como uma união. Então, eu tomei cuidados para garantir que não estivesse exposta. Você habitou este lar, acelerando naquele carro, deliciando-se com a vida que eu edifiquei. Mas você se esqueceu de que nada disso era certo. Seu rosto passou a brilhar com uma luminosidade especial. E eu? O que acontece se nós? E se decidíssemos nos separar, o que seria de nós? Eu pausei. Concluindo aquelas indagações que sua alma hesitava em fazer. Você receberá aquilo que a lei permite. O estilo de vida ao qual você se habituou está intimamente ligado à sensação de confiança que você carrega consigo. E você não pode ter acesso a isso. Eu não pronunciei essas palavras, mas uma parte de mim já pressentia que isto era apenas o início de algo profundo. As repercussões de suas escolhas, finalmente a alcançaram. E eu não era o herói que a salvaria desta vez. Quando finalmente lhe enviei os papéis de divórcio, Emma desmoronou. Ela não deixou escapar nenhum momento. Ela se ajoelhou diante de mim, as mãos unidas, como se estivesse em um momento de devoção. Por favor, ela sussurrou, com a voz entrecortada pela emoção. Por favor, evite fazer isso. Eu sentirei a transformação que está prestes a acontecer. Eu vou me tornar uma versão aprimorada de mim mesmo. Eu me entregarei ao que você desejar. Ela não se deixou abater. As palavras dela flutuaram suavemente no ambiente. Porém, elas não despertavam em mim nenhuma emoção. Já não mais. Meu olhar se encontrou com o dela, envolto em um silêncio profundo. Ela prosseguiu em seu falar, sua voz dançando entre altos e baixos, um desespero que exalava dela, como se fosse uma floresta vibrante. Eu reconheço que cometi um erro, tudo bem. Eu entendo que te coloquei em uma situação complicada, mas nunca desejei que tudo chegasse a esse ponto. Você é meu amor, minha razão de viver. Não nos deixe encerrar dessa forma. Dessa forma, a ironia se distanciou. Ela estava implorando para que não colocássemos um ponto final em nossa história. Mas ela permitiu que o dia nos consumisse. Ela escolheu a proximidade como seu poder. No dia em que ela acreditou que poderia me dominar, como se eu fosse um simples pão em seu delicado jogo. Sentei-me novamente em minha cadeira, soltando um profundo suspiro. Emma. Passei a cultivar uma voz serena e suave. Você consegue sentir a razão pela qual nossos caminhos se cruzaram neste momento? Ela se distanciou por um instante, e então, de forma súbita, deixou escapar um grito. Sim, eu cometi equívocos. Falhas imensas. Mas eu posso segurá-los, eu prometo. Claro. Como posso ajudá-lo hoje? Eu murmurei, deixando a cabeça inclinar-se. Você não consegue perceber. Não se trata apenas dos equívocos. É a maneira como você despertou sensações em mim. Como se eu não tivesse me importado. Como se eu estivesse aqui apenas para atender aos seus desejos, enquanto você seguia se entregando, sem limites. Seu rosto se distanciou. Mas eu ainda não havia concluído. Você achou que me feriria me fazer implorar, não foi? Você imaginou que eu retornaria, ansioso pela sua atenção. Mas você nunca parou para refletir sobre o que isso revela a respeito de como você me enxerga. Você não me deu o devido valor, Emma. Durante muito tempo, senti que meus sentimentos e desejos eram deixados de lado, como se não tivessem importância. Isso criou um abismo entre nós. Eu parei, observando-a enquanto o peso das minhas palavras começava a se harmonizar com o momento. Por longos anos, esperei ansiosamente, buscando a serenidade,
empenhando-me em fazer tudo fluir da melhor maneira. Mas agora, neste momento, eu sentia que não havia mais nada em mim para oferecer. Você sabe o que mais me feriu? Eu prosseguia. Não é exatamente o que você realizou. É verdade que você imaginou que eu apenas a levaria. Ah, como eu adoraria que você pudesse me envolver dessa maneira, e eu permanecesse aqui, entregue a esse instante. Você não imaginou que eu pudesse merecer algo mais do que isso. Seus olhos se encheram de lágrimas, mais intensas neste momento, e, mesmo assim, não consegui encontrar em mim a coragem para acariciá-la. Eu te amei, Emma. Além de qualquer outra coisa. Eu edifiquei meu mundo em torno de você. Mas esse amor. Ele partiu. E parece que não está retornando. Ela entrelaçou os dedos à minha mão, envolvendo-a com suas carícias. Podemos encontrar uma solução para isso, ela disse, com lágrimas nos olhos. Por favor, permita-me uma oportunidade. Retirei minha mão, de maneira suave, porém decidida. Não, Emma. É algo que não podemos fazer. Algumas mudanças já ocorreram em minha vida. Finalmente, encontrei a felicidade que tanto busquei. E eu não estou retornando à essência que tinha quando estava ao seu lado. Seu lamento preenchia o ambiente, enquanto eu hesitava e me dirigia em direção à porta. Eu pausei por um instante e a observei. Você tomou suas decisões, Emma. E agora, eu realizei a minha. E com isso, eu permiti que ela encarasse a verdade sobre suas ações. Com o divórcio concluído, o lar já não lhe pertencia mais. Ela se sentia compelida, mas mesmo assim, decidiu seguir em frente. Eu criei uma barreira ao meu redor, pois tinha a certeza de que ela não pensaria duas vezes em aproveitar qualquer oportunidade que surgisse. Você percebe? Relações devem ser parcerias, não confrontos, onde uma pessoa busca sobrepujar a outra. Poderes e dinâmicas anseiam por um delicado equilíbrio. Se alguém sempre se entrega, enquanto o outro apenas recebe, é só uma questão de tempo até que essa conexão comece a se desvanecer. Como você se sente em relação a essa situação? Você já se encontrou em um momento em que alguém buscou exercer poder sobre você em uma relação? Você acredita que encontrei o caminho certo para lidar com isso? Ou você teria optado por um caminho diferente? Compartilhe suas ideias nos comentários. Estou realmente intrigado com a sua visão. E se você estiver vivendo uma situação semelhante, recorde-se disso, você não deve se contentar com menos do que realmente merece. Valorize-se o suficiente para se afastar, caso a relação já não traga mais alegria e satisfação à sua vida. Não é uma tarefa simples, mas acredita em mim, cada momento vale a pena.